Olá, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Espero de coração que estejam bem e que as bênçãos do Senhor sejam sobre você e sobre sua família nesse momento especial. Sejam bem-vindos a esse canal Momentos de Comunhão. E aqui estamos nós, mais uma vez, para continuarmos aquela nossa série tão importante intitulada A Trindade. No primeiro episódio dessa série, nós vimos sobre o que os pioneiros da Igreja Adventista acreditavam sobre o tema da Trindade. E nós analisamos isso dentro do seu contexto histórico. Aliás, se você está chegando aqui agora e não assistiu ainda o primeiro episódio dessa série, então vai na descrição, clica no link para você assistir, porque vai te ajudar a compreender esse segundo episódio que nós faremos agora. Só lembrando que essa série mostra como foi que a Igreja Adventista progressivamente passou a crer na Trindade. Por isso nós estamos analisando primeiramente a parte histórica, para nos próximos episódios nós analisarmos o tema da Trindade biblicamente falando, tá bom? E eu também compartilhei com vocês a primeira parte da minha história. Falei um pouquinho sobre o que eu passei, de como fui um ferrenho antitrinitariano que não cria na Trindade e que hoje sou um pastor adventista que crê na Trindade. E como é que isso é possível? Você pode perguntar. Mas como eu te disse, eu fui criado na Igreja Adventista. Tinha o sonho de ser um pastor desde os 10 anos de idade. Mas o que foi que aconteceu então? Eu vou contar para você. Quando eu tinha por volta dos 18 anos de idade e eu estava me preparando para o vestibular de teologia, um jovem da igreja me escreveu pela internet falando que a doutrina da Trindade não era verdadeira e que o Espírito Santo não era Deus. Eu fiquei assustado com aquilo porque eu nunca tinha visto ninguém questionar a Trindade. Eu fui então em busca de alguém que fosse mais experiente e pudesse na igreja me ajudar, porque afinal de contas eu era só um adolescente que não tinha muita base bíblica para enfrentar um problema doutrinário tão grande como esse. Quando eu fui até essa pessoa para me aconselhar e saber um pouquinho mais, eu descobri que essa pessoa também não acreditava mais na Trindade e que alguns outros conhecidos meus da igreja também não acreditavam mais e tinham saído da igreja por causa dessa doutrina. Aquilo me chocou profundamente. Essas pessoas começaram a me apresentar uma série de argumentos que hoje eu sei eram descontextualizados e sem fundamento, mas na época eu não sabia. E eu fiquei extremamente confuso com aquilo tudo. Depois de avaliar todo o material que eles tinham me enviado, ler cada um daqueles escritos, eu acabei acreditando que tudo aquilo era verdade. Deixei de crer na Trindade e passei a me tornar um defensor antitrinitariano. Já pensou? Aqui já aproveito para te aconselhar quando surgir problemas doutrinários que você não souber resolver. Procure o seu pastor, ele vai saber melhor como te ajudar em um momento como esse. Essa talvez tenha sido a minha maior falha. Eu fui me aconselhar justamente com aqueles que estavam em erro. No próximo episódio, eu vou contar um pouco mais para você dessa história que aconteceu comigo e que eu não gostaria que tivesse acontecido. Agora, eu quero orar com você, para que nós pudéssemos então dar continuidade nesse estudo tão importante. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento queremos pedir a tua direção e a tua guia, que o teu Espírito fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no nosso primeiro episódio 9 argumentos, eu tinha falado 10, né? Mas são 9, que os antitrinitarianos usam para defender o seu posicionamento contra a doutrina da Trindade. E o que nós estamos fazendo nessa série é estudar cada um desses argumentos à luz daquilo que é a verdade, tanto no aspecto da história da nossa igreja, quanto também nos escritos de Ellen White e na Palavra de Deus, a Bíblia. Por isso, o nosso tema de hoje é como foi o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade na Igreja Adventista. Como nós vimos no estudo anterior, os pioneiros da Igreja Adventista, em sua maioria, rejeitaram a doutrina da Trindade, que nós chamamos de Trindade Clássica, como era professada pelas igrejas protestantes e católicas da época. Essa Trindade, como nós vimos, não é igual a que os adventistas acreditam hoje. Como foi então que os pioneiros adventistas mudaram a sua posição? Qual foi o processo que aconteceu para que eles então viessem a acreditar na Trindade? Para responder a essas perguntas, nós iremos fazer uma análise de como foi que o pensamento de Ellen White sobre Deus foi evoluindo progressivamente no decorrer dos anos, conforme a verdade era revelada, e qual foi a reação dos pioneiros às declarações que ela fez. Eu quero antes deixar claro aqui para vocês
que nenhuma doutrina adventista está baseada em Ellen White. As nossas doutrinas se baseiam exclusivamente na Bíblia. Os pioneiros da igreja eram muito estudiosos da palavra de Deus. E quando eles compreendiam algum assunto dentro das Sagradas Escrituras, Deus então dava o aval para essa mensagem através do ministério profético de Ellen White. E não foi diferente com respeito ao tema da Trindade. Com isso em mente, nós faremos agora um estudo com base nas declarações inspiradas de Ellen White. E veja aqui a importância, mais uma vez, de analisar as coisas dentro da sua própria ordem cronológica, dentro do seu contexto histórico. Olha só. Muitos homens tomam os testemunhos que o Senhor tem dado e aplicam-nos como lhes parece que deviam ser aplicados, pegando uma sentença aqui e ali, tirando-a de sua ligação devida e aplicando-a segundo a sua ideia. Assim ficam as pobres almas perplexas, quando pudessem elas ler em ordem tudo quanto foi dado, veriam a verdadeira aplicação e não ficariam confundidas. Essa é a maneira mais segura de estudarmos, vendo em ordem tudo quanto foi dado, para nós não sermos confundidos. O que os movimentos dissidentes fazem é reunir uma série de textos de Ellen White e da Bíblia, tirando do contexto e causando uma confusão muito grande por fazerem isso. Por isso nós teremos o cuidado de analisar aqui as coisas dentro da sua ordem cronológica, respeitando o contexto de cada citação. Vamos fazer isso então? Só lembrando uma coisa, Ellen White ela foi metodista antes de se tornar adventista. Como nós vimos no primeiro vídeo, os metodistas não tinham uma crença em um Deus pessoal. Agora repare nessa declaração de Ellen White de 1850. Tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhe se seu pai era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele. Disse Jesus, eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai. Em 1850, Ellen White, de origem metodista, se admira de saber que Jesus é uma pessoa. E sua admiração é tão grande que ela pergunta se o pai também era um ser pessoal. Sabe por que ela faz essa pergunta? Porque como metodista, ela tinha aprendido que o pai não era um ser pessoal. Mas agora ela recebe a resposta de que sim, o pai é um ser pessoal. O que esse texto nos revela é que só nessa data de 1850 que ela compreendeu que o pai e o filho eram dois seres pessoais e não impessoais, como havia aprendido em sua antiga igreja. Depois de entender a personalidade do pai e do filho, em 1869, ela declara pela primeira vez que Cristo era igual a Deus e não inferior a ele. Olha só. Este Salvador era o resplendor da glória de seu Pai e a expressa imagem de sua pessoa. Possuía majestade divina, perfeição e excelência. Era igual a Deus. Ela compreendeu que Cristo não era um ser nem inferior e nem superior ao Pai. Era igual a Deus. Mais 9 anos se passaram. Em 1878, ela fez a primeira declaração sobre a eternidade de Cristo. Esse entendimento de eternidade cresceria no decorrer dos anos. Ela disse o seguinte: a indignidade e fraqueza e ineficiência dos seus próprios esforços, em contraste com as do eterno Filho de Deus, irá torná-los humildes, desconfiados de si mesmo e vai levá-los a confiar em Cristo para a força e eficiência em seu trabalho. Ele não é um ser criado ou gerado, ele é o eterno Filho de Deus, é isso que ela disse. Em 1887, ou seja, mais 9 anos se passaram, e Ellen White pela primeira vez declara que Cristo é Deus. Veja esse texto. Assombroso misto de homem e Deus. O Filho de Deus entrou nesse mundo conhecendo todos os degraus que em sua humilhação precisava descer para fazer uma expiação pelos pecados de um mundo condenado, que gemia de dor. Que humildade! Ela causou espanto aos anjos. A língua jamais a pode descrever. Não pode abranger a imaginação. O Verbo eterno consentiu em fazer-se carne. Deus tornou-se homem. Ela diz aqui que ao assumir a natureza humana, Cristo era homem e Deus ao mesmo tempo. A divindade e a humanidade foram combinadas. Ela também o chama nesse texto de o Verbo eterno, mais uma vez enfatizando a sua eternidade. E conclui dizendo no texto que Deus tornou-se homem. Que impressionante declaração, não é verdade? Nesse mesmo ano, ela fez mais uma declaração importante. Olha só. Como membro da família humana, ele era mortal.
Mas como Deus, ele era a fonte de vida do mundo. Ele poderia, em sua divina pessoa, haver até mesmo contido os avanços da morte. Ele é Deus e fonte de vida para o mundo. Declaração mais clara do que essa é impossível. Você consegue perceber como que o entendimento dela sobre Cristo vai se expandindo? Primeiro ela entendeu que ele era uma pessoa, depois que ele era igual ao Pai, depois ela entende que ele é eterno, depois entende que ele também é Deus e agora diz que ele é a fonte de vida para o mundo. Vamos continuar. Em 1888, presta atenção. Todavia, o Filho de Deus era o reconhecido soberano do céu, igual ao Pai em poder e autoridade. Ele agora é chamado de soberano do céu, dito que ele é igual ao Pai em poder e autoridade. Soberania implica ocupar a posição mais alta do universo ao lado do Pai. E agora, nessa declaração de 1890, ela diz que nunca houve um tempo em que Cristo não esteve ao lado do Pai. Preste atenção. Cristo era o Filho de Deus. Tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estivera ele à destra do Pai. Olha que coisa interessante. Sempre estivera ele à destra do Pai. Aquela ideia que os pioneiros tinham de que Cristo tinha sido gerado ou mesmo criado em algum momento da eternidade passada é totalmente refutada por esse texto. Ele sempre esteve com o Pai, ela disse. Você percebeu que até aqui Ellen White parece ser completamente silenciosa com respeito à divindade do Espírito Santo? Se você ler os textos escritos por ela até 1890, você vai encontrar várias vezes ela falando do Pai e do Filho. O Pai e o Filho criaram o mundo, o Pai e o Filho elaboraram o plano da redenção, sempre o Pai e o Filho. Por que é que ela não fala nada a respeito do Espírito Santo e de sua divindade até essa época? Simplesmente porque a verdade é progressiva e Deus ainda não tinha revelado para ela. Ela não havia recebido nenhuma revelação especial sobre o Espírito Santo até 1890. Os primeiros escritos dela devem ser estudados à luz de seus últimos escritos, pois eles complementam-se. Era necessário que os adventistas compreendessem primeiramente a posição do Pai e em seguida a posição clara ocupada pelo Filho. E assim eles estariam, obviamente, preparados para entenderem quem é o Espírito Santo. A mudança mais radical no Adventismo com respeito ao tema da Trindade ocorreu na década de 1890. Ellen White fez declarações muito fortes sobre Cristo e sobre o Espírito Santo. Especialmente a publicação do Desejado de Todas as Nações foi um divisor de águas. Nesse livro, publicado em 1898, Ellen White escreve tanto sobre a divindade de Cristo quanto do Espírito Santo. Olha o que ela fala sobre Cristo. Em Cristo, a vida original, não emprestada e não derivada. Quem tem o Filho, tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. A vida de Cristo não havia sido derivada e nem gerada do Pai, como alguns pioneiros defendiam. Ela era original, não emprestada e não derivada. Como eu disse há pouco, foi só em 1890 que Ellen White fez as primeiras declarações sobre a divindade do Espírito Santo. Para ser mais específico, 1892. É quando ela faz a primeira declaração de que o Espírito Santo é Deus. Olha ela dizendo aí. O Espírito Santo origina toda oração genuína. Tenho aprendido, reparem que ela diz que tem aprendido, a estar ciente de que em todas as minhas intercessões o Espírito intercede por mim e por todos os santos, mas as suas intercessões estão de acordo com a vontade de Deus, nunca em oposição a ela. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, e o Espírito, sendo Deus, conhece a mente de Deus. Por isso, em todas as nossas orações pelos doentes, ou por outras necessidades, deve-se acatar a vontade de Deus. Repare que ela diz, tenho aprendido. Por que ela estava aprendendo? Porque antes ela não sabia. E então ela afirma que o Espírito, sendo Deus, conhece a mente de Deus. Que declaração fantástica! Era revolucionária para a época. Existem registros de que alguns líderes da igreja, já nessa época, estavam pregando essa mesma verdade sobre o Espírito Santo ser Deus. Como é o caso, por exemplo, de William Warren Prescott, um grande líder da igreja nessa época. Algumas pessoas têm dificuldades de entender esse papel intercessor citado por Ellen White.
a respeito do Espírito Santo. Acham que ele contradiz a mediação de Cristo em nosso favor. Mas olha como ela complementa esse papel do Espírito Santo. O que ela comenta sobre isso? Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graça. A gratidão que emana dos nossos lábios é resultado de tocar o Espírito às cordas da alma em santas memórias, despertando a música do coração. Os dois possuem um trabalho intercessor, mas a função intercessora dos dois é diferente. Enquanto Cristo intercede por nós lá no céu, apresentando o seu sangue, o Espírito Santo intercede dentro do nosso coração, nos levando a exaltar a Cristo, entendeu? Agora, vocês se lembram que um dos argumentos dos antitrinitarianos era que o Espírito Santo e Cristo eram a mesma pessoa? Então observem essa declaração e reparem também que para que ninguém diga que esse texto foi adulterado, eu coloquei aqui para vocês também o texto escrito com a própria mão de Ellen White, o original. Olha o que ela disse. O Espírito Santo é o Consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, contudo, é uma personalidade distinta. Ele personifica Cristo, é um representante dele, mas não é a mesma pessoa, é uma personalidade distinta. Então agora ela entende que não só o Pai e o Filho são duas pessoas distintas, mas que o Espírito Santo também é. Olha só o que ela diz. Há três pessoas vivas, pertencentes ao trio celeste. E em nome destes três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viverem nova vida em Cristo. Três pessoas vivas no trio celeste. Há um trio celestial nos ajudando. E algumas pessoas dizem que Ellen White nunca usou o termo trindade. E é verdade que ela nunca usou o termo trindade. Mas a questão é por que ela não usava esse termo. Provavelmente porque nos dias dela o conceito popular que se tinha acerca do tema da trindade era um conceito errôneo. E ela não queria que a verdade fosse associada com erro. Mas embora ela não tenha usado o termo trindade, vocês viram aí, ela usou o termo trio celestial, que é um sinônimo dessa mesma palavra. E aqui está o texto em inglês, original, com a letra dela, para que você também possa apreciar. Mais um texto que agora ela fala de três pessoas distintas. A obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eis aí o texto datilografado e o original. Agora esse texto que para mim é um dos mais completos escritos por ela sobre esse tema. Olha só. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Mais ali para baixo no texto, ó. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora preste atenção nessa parte, ó. Deve ser também uma pessoa o quê? Divina. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ela diz que ele é uma pessoa, dá testemunho, tem personalidade e é divino. Veja o original. Falando sobre a divindade do Espírito Santo, no Desejado de Todas as Nações, ela diz o seguinte:
O mal tinha se acumulado por séculos e poderia apenas ser limitado e resistido pelo grandioso poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, a qual viria com energia não modificada, mas na plenitude do poder divino. É uma pessoa divina, a terceira pessoa da divindade, que nos ajudaria a resistir ao mal. Agora a carta original para você ver. Agora olha esse texto. Cristo determinou que ao subir da terra concederia um dom aos que haviam nele crido e aos que haveriam de crer. Que dom bastante valioso poderia ele conceder para assinalar e comemorar sua ascensão ao trono mediador? Repare que era uma comemoração de Jesus. Precisaria ser digno de sua grandeza e realeza. Determinou-se a dar o seu representante, a terceira pessoa da divindade. Somente alguém tão grande como Cristo poderia substituí-lo. Digno de sua grandeza e realeza, está dito aí, a terceira pessoa da divindade. De acordo com Ellen White, quem é então que faz parte da divindade? Olha aí, a eterna divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está envolvida na ação requerida para assegurar ao instrumento humano e etc, etc, etc. Espera aí que tem mais. Eu não estou mostrando todos os textos para vocês. Eu separei só alguns principais, mas eu quero mostrar apenas mais dois. Reparem só nesses textos. Esse que agora eu vou mostrar para vocês é um texto que desbanca completamente o pensamento de que só o Pai e o Filho que elaboraram o plano da redenção. Olha só. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e quem mais? O Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. E a fim de levarem a cabo plenamente esse plano, eles decidiram que Cristo, o unigênito de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Eles três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elaboraram o plano da salvação. Não está claro aqui, amigos, que o conhecimento de Ellen White avançou progressivamente no decorrer dos anos? O último texto agora que eu quero mostrar para vocês sobre os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fala que eles são infinitos e oniscientes. Olha aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes, recebem os que verdadeiramente entram em relação de concerto com Deus. Estão presentes em cada batismo para receber os candidatos que renunciaram ao mundo e receberam a Cristo no templo da alma. Esses candidatos entraram para a família de Deus e os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Assim como no batismo de Jesus, os três estavam presentes. O texto diz que quando uma pessoa se batiza, os três se fazem presentes também. Que mensagem maravilhosa! Eu vou colocar agora para vocês aqui uma tabela de resumo de como foi o desenvolvimento progressivo sobre a Trindade que nós acabamos de ver. Você pode ver aí que em 1850 ela viu que o Pai e o Filho eram duas pessoas. Em 1869, que o Filho era igual a Deus. Em 1878, que Cristo é eterno. Em 1887, que Ele é Deus. Em 1888, que Ele é o soberano do céu em poder e autoridade. Em 1890, que Ele sempre esteve junto ao Pai. Em 1892, que Ele é Deus. Em 1893, que o Espírito Santo é uma personalidade distinta de Cristo. Em 1896, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Em 1899, que o Espírito Santo é uma pessoa assim como Deus. Em 1900, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são infinitos e oniscientes, que eles são três pessoas distintas. Em 1901, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os três grandes dignitários, que os três estabeleceram o plano da redenção em 1905, que os três são os poderes mais altos do céu. Em 1906, ela disse que há um trio celeste de pessoas, e ela também disse que o Espírito Santo é uma pessoa divina, e em 1907, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os três grandes agentes. Fica claro aqui, amigos, que Deus bondosamente revelou a verdade sobre a divindade mesmo antes que Ellen White morresse. E essa é uma verdade gloriosa de Deus para nós.
Você quer saber agora uma coisa? Como foi que os líderes pioneiros, que eram antitrinitarianos, reagiram a todas essas declarações tão claras de Ellen White sobre a Trindade? Então, não perca o nosso próximo episódio. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado pela revelação da Tua Palavra e ajuda-nos, dia após dia, a compreendermos mais aquilo que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de curtir essa publicação, não se esqueça também de compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e eu te espero aí no nosso terceiro episódio. Deus abençoe muito você, um beijo.